E aqui no Informativo a gente já viu reportagens sobre as crianças, os adolescentes e agora sobre os jovens que se preparam para o Enem. A gente vai falar sobre esse assunto. Aqui no estúdio eu recebo o coordenador de ensino médio e pré-vestibular, Paulo Henrique Souza. Muito obrigado pela participação, boa noite. Obrigado, eu que agradeço o convite e estamos aí para colaborar com esses jovens, né? Sim, com certeza. O Enem está chegando. E Paulo Henrique, como se preparar para o Enem? É a primeira pergunta que eu te faço. O mais importante, né, é aquilo que já aconteceu, na verdade, né? Porque normalmente as pessoas se preparam com antecedência, com um estudo planejado, orientado de acordo com o edital do próprio Enem. Então, a organização e a preparação toda é feita em cima disso, né? Além de um acompanhamento que normalmente a maioria das escolas fazem do ponto de vista emocional, psicológico, para que ele chegue para a prova do Enem preparado em relação ao conteúdo e também emocionalmente. E aí, sempre tem um tema do Enem, né? Quais são esses temas mais recorrentes que o jovem pode encontrar no Enem? Olha, esse ano a gente está sempre discutindo essas questões que normalmente estão sempre na crista da onda, né? Esse ano especialmente nós estamos acompanhando a questão da inteligência artificial, é um assunto muito recorrente, há uma polêmica toda sendo discutida aí no mundo inteiro sobre o emprego da inteligência artificial na vida humana. Tem a questão da intolerância, né? Intolerância em todos os sentidos, intolerância religiosa, no futebol, violência nos estádios, feminicídio, são assuntos sempre recorrentes. Né? E na área de educação, né, a questão do acesso à educação, tecnologia aplicada à educação, né? Nós acabamos de ver uma matéria aí falando exatamente sobre isso, né? Essa dificuldade que às vezes as próprias famílias têm de lidar com as novas tecnologias para que isso seja algo produtivo e não maléfico na vida do filho, do estudante. Seja um benefício para ele, né? Sim. Paulo Henrique, então, sempre tem o vestibular tradicional e o Enem, né, como a gente já está destacando aqui. Quais são as diferenças desse vestibular tradicional com o Enem? O que o jovem, né, a pessoa que for fazer o Enem, deve ficar atenta? Cada edital, cada concurso, seja ele privado ou público, tem o seu edital, as suas normas. Normalmente, nos vestibulares tradicionais, você tem uma contextualização um pouco mais regionalizada, questões mais relacionadas às discussões daquela região e etc. No exame de nível nacional, a intenção é que esse conhecimento seja mais universalizado. Então, procura-se mais discutir as questões em âmbito nacional. E os critérios metodológicos para esse exame também mudam. Então, no caso do Enem especificamente, os conteúdos são divididos em áreas do conhecimento, a pontuação e a forma de avaliação é diferente, né? Existe uma questão no Enem especificamente, que é a teoria da resposta ao item, que é o famoso TRI, que é uma teoria que as pessoas dificilmente entendem, né? Muito complexo, mas é só para dizer o seguinte: cada processo seletivo tem as suas características, né? Então o Enem é um processo seletivo importante, nível nacional, e que requer um repertório dos alunos, um conhecimento mais universal muito importante. E o candidato quer sair bem, quer ter um bom desempenho, o que ele deve fazer? Olha, é muito importante, como eu disse, que ele esteja alinhado com aquilo que é cobrado no programa específico do edital. Isso é a primeira coisa importante. Segundo é que ele tenha feito previamente essa preparação, seja num curso preparatório, seja até de maneira individual. Há muitos cursos hoje disponíveis, inclusive online, que ele pode se preparar. Então, agora tem, vamos dizer assim, duas coisas muito importantes no Enem, que se sobressaem na prova, que é a prova de matemática e a prova de código de linguagem e suas tecnologias. Por quê? Essas duas provas especificamente, cada prova dessas, num concurso que tem 180 questões, as duas disciplinas, ou as duas provas, só as duas reúnem 90 questões e mais a redação, que vale 1000 pontos. Então, é um ponto de atenção muito importante que envolve essa questão do conhecimento lógico, matemático, conhecimento da linguagem, suas diversas áreas, né, suas diversas nuances, e escrever bem, né? O candidato que não consegue interpretar, por exemplo, um tema de redação, um enunciado no Enem, ele vai ter mais dificuldade, porque o Enem exige muita interpretação, condições de você ler o que você está, entender o que você está lendo, e, sobretudo, na redação, você conseguir sintetizar o conhecimento importante, sistematizar dentro de uma estrutura redacional, para que isso te coloque na frente dos outros candidatos. Então, vale a gente destacar que a redação é um ponto que pode eliminar o candidato se ele não se sair bem, né? Sim, a redação eu digo que é um ponto crucial no Enem. Porque, de modo geral, as pessoas têm escrito mal. De modo geral, as pessoas têm dificuldade de escrever.
Então, o candidato que ele se tornou habilidoso nessa arte da escrita, da interpretação, com certeza, sem dúvida nenhuma, ele já se coloca numa posição de vantagem em relação à maioria dos candidatos do país. E Paulo Henrique, vale a pena ser treineiro? É muito importante isso que você colocou, porque as escolas, inclusive, têm incentivado isso. É importante que ele comece a entender o processo desde que ele ingressa no ensino médio. Então, nós incentivamos os alunos, mesmo do primeiro ano do ensino médio, que eles participem desse processo. É uma experiência rica, porque ele tira também aquela carga e pressão psicológica que existe nos processos seletivos. Quando ele participa como treineiro, seja no primeiro ano, segundo, e ele vai para o terceiro ano, agora para disputar uma vaga, aquele peso emocional, aquela cobrança de um processo que ele não conhece, não existe mais. Porque ele já está familiarizado com a metodologia daquela prova, o processo como um todo, então ele chega um pouco mais tranquilo para essa prova. A gente está destacando aqui que o jovem que faz o Enem, mas eu queria te perguntar, quem é que pode fazer o Enem? As pessoas que estão com o ensino médio concluído, elas estão aptas a fazer o Enem. Ou pessoas que já têm acima de 18 anos, né, e que se interessam em fazer o Enem, já concluíram o ensino médio, elas estão aptas a participar do Enem. E como que deve saber que a pessoa tem isenção de taxa no Enem? No edital existem critérios específicos, né, determinados para isenção de taxa. Existe inclusive um prazo que já até se esgotou, mas a pessoa pode ir no edital e dar uma olhada lá nos critérios específicos de isenção de taxa. Tem várias possibilidades, né? É importante ficar atento ao prazo. Na verdade, como a prova já é neste domingo, o prazo já expirou, mas é importante que a pessoa confira lá no edital. Você destacou bem que a prova agora é no domingo, muita gente fica nervosa, ansiosa. Quais são as dicas, Paulo Henrique, para se acalmar antes da prova e na hora da prova? Existem dicas que são mais ou menos padrão, né, para processos seletivos, né? É muito importante que o aluno, nessa reta final, ele não queira estudar, né, tudo que ele não estudou para o Enem, porque não vai conseguir. Agora nós temos pouco tempo, então agora talvez seja o momento de ele, se ele achar importante, ele dar uma olhada em alguma coisa ou outra, talvez um conteúdo que ele tem um pouco mais de dificuldade, dar uma relembrada em algumas questões importantes, mas agora é o momento de descansar, porque no dia da prova, é uma prova extensa, é uma prova que no primeiro dia aí, o aluno tem 5 horas e meia de prova. Então é uma prova que requer também, inclusive, integridade física, né? Psicológica. Então é importante que ele se alimente bem, no dia anterior que ele durma bem, no dia da prova que ele levante tranquilo, faça um café da manhã leve, como a prova é à tarde, que ele não fique tentando estudar as coisas de última hora, mas que ele se prepare emocionalmente, fisicamente, intelectualmente, que ele esteja assim, inteiro para a prova. Chegue para a prova tranquilo, com antecedência, não deixar para chegar em cima da hora. Então é muito importante que ele chegue um pouco antes, conheça o lugar onde ele vai fazer prova, talvez sente ali um pouco, né, dê aquele tempo para a adrenalina voltar para o lugar, né, porque é normal, são adolescentes, são jovens, maioria, né, então assim, aquela ansiedade é normal, né. Então é importante que ele tenha esses cuidados básicos. E o que levar na hora da prova? O que pode, o que não pode? O que você pode destacar para a gente? Ele pode levar uma barrinha de cereal, ele pode levar, às vezes, uma fruta, né? Eu costumo dizer o seguinte, ele não pode levar um lanche da tarde completo. É alguma coisa que ele vai precisar, talvez, assim, para dar uma energia ali na hora da prova. E eu queria chamar a atenção para um detalhe muito importante. Sim. Como você tocou nesse assunto, eu vi nos processos seletivos anteriores muitos alunos, na hora da prova, esquecerem de levar aquilo que é mais importante, porque o edital só permite que o aluno faça o exame com caneta esferográfica transparente preta. Então, se o aluno leva uma caneta azul, isso já vai criar desespero para ele. Alunos que esquecem de levar um documento que seja válido nacionalmente, identidade, CPF, que tenha uma foto dele, né? Há uma recomendação do edital que ele leve até o comprovante de inscrição dele. Então são detalhes importantes. Eu vi muito aluno entrar em desespero, porque ele chega lá sem uma caneta própria para o exame. Então, que é o essencial, né? Essencial, então vale essa dica importante. E pegar, antes da gente encerrar, qual é a média de acertos por área de conhecimento do Enem? Tem 2 informações que eu acho importante destacar. Sim. A primeira é que Minas Gerais, nas últimas 3 edições do Enem, foi o estado com a maior média geral do Brasil. Isso é um negócio importante.
E outra coisa é que, no último exame, a maior média geral foi na área de ciências humanas e suas tecnologias. Bacana. Né? Interessante porque envolve biologia, envolve sociologia, filosofia, geografia, história, né? E depois vem outras áreas, né? Códigos de suas linguagens, redação, e aí vai. Mas essa é a área que os alunos têm tido um pouco mais de facilidade, ciências humanas. Tá certo. A gente recebeu aqui no Informativo TVU Paulo Henrique Souza. Muito obrigado pela sua participação, pelas suas dicas valiosas. E que eu quero que, antes da gente se despedir, que você deixe um recado para a pessoa que for fazer a prova, se acalmar, ficar tranquila e se sair bem na prova. Como é um exame assim, que exige calma, interpretação de todas as áreas, né? Sobretudo da redação, a gente tem falado nisso, né? Eu gostaria de chamar a atenção mais para isso, para essa questão da concentração na hora da prova, né? Focar naquela prova, né? Estar integralmente envolvido com aquilo, né? Evitar dispersões de toda ordem. E primeiro, acho que é importante, no primeiro dia tem a redação. Eu sugiro que os alunos comecem pela redação. A mente ela está mais tranquila, é mais fácil você trabalhar as ideias. Não está tão desgastado, né? Exatamente. E no mais, Caritel, é desejar uma boa prova para todo mundo e que cada um nesse dia comece no primeiro domingo aí a concretizar o seu sonho. Isso mesmo. Muito obrigado, viu, Paulo Henrique? Eu que agradeço. Bom, agora é hora da nossa agenda cultural. Confira as dicas. Pelo coletivo Guichê. Pode ir. Bom, tivemos um pequeno probleminha. Só um minutinho. Bom, pessoal, tivemos um pequeno problema, daqui a pouquinho a gente vai conferir a nossa agenda cultural com as dicas para o fim de semana. E lembrando que esse fim de semana, para quem não for curtir as festas, tem o Enem, então é bom ficar em casa, descansando, porque no fim de semana tem prova, então é melhor deixar a mente tranquila, como o Paulo Henrique destacou aqui no nosso informativo dessa edição. Então, não canse tanto o físico, a mente, porque é bom se preparar para a prova do Enem, que é um momento importante para cada jovem, né, que vai fazer essa prova, que é tão decisiva para o futuro desses jovens que vão fazer o Enem, né? Bom, diretor, e aí, tudo bem? Como que vamos... Mais um pouquinho? Então, vou bater um papo aqui com o Paulo Henrique, corta para cá. Paulo Henrique, eu estava destacando aqui que a gente precisa descansar, né, pro Enem. O pessoal, então, que vai fazer o Enem não pode ir na festa, não, né? Eu acho que o sábado é um dia que ele deve separar para ele descansar, né? Ficar tranquilo. Vai ter muitas oportunidades aí dele participar depois de uma balada no final de semana, mas esse final de semana, é o que você colocou agora, é decisivo, porque envolve a vida profissional dele, o futuro dele. Então a gente às vezes tem que renunciar um momento de lazer aí em prol de algo maior, né? Tá certo. Bom, diretor, ok? Bom, então, conforme o prometido, vamos agora conferir as dicas da agenda cultural. Boa noite, Caritel, e a todos que estão nos acompanhando no Informativo. E hoje estamos começando mais uma agenda cultural de toda Santa Sexta. Bora lá? Primeira dica da noite é uma peça de teatro chamada Nos Países de Nomes Impronunciáveis, apresentada pelo coletivo Guichê. Vai acontecer o fim de semana inteiro, sendo hoje, amanhã e também domingo, de 3 a 5 de novembro, no espaço Porta 84, a partir das 8 da noite. O espetáculo traz à tona cartas de pessoas que partem rumo a novos destinos, deixando sempre alguma coisa para trás em uma teia excêntrica de encontros e desencontros que vão construindo e sendo desfeitos. Uma peça bem contemporânea, hein? Fica de olho lá no Simpla. E amanhã, dia 4, no Teatro Municipal de Uberlândia, acontecerá mais uma peça teatral chamada O Caso dos Irmãos Naves. Realizados pelo Grupo em Cena de Teatro, o espetáculo é de comemoração dos 90 anos da 13ª subseção da OAB de Uberlândia. Confere esse trailer aqui que você vai entender bem sobre o assunto. Depois de tudo que aconteceu, eu nunca mais quis voltar aqui nesse lugar.
Você, esse muito velho de dinheiro de guarda-roupa, cidade cheia de gente fora. Imagina se vem um aí e passa a mão nesse dinheiro seu. O que você ia fazer pra pagar aquele muito velho de dívida, hein? É mais, filho. O povo lá na cidade servia mais um dia, podemos subir isso do Benedito para modificar com o dinheiro dele. O povo agora começou a olhar torto pra nós, como se nós estivéssemos escondendo alguma coisa. Mandaram pro delegado para investigar o serviço Benedito. Mandaram um tal de tenente. Diz que esse é pra resolver de qualquer jeito. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta. Mesmo calada a boca, resta o peito. Silêncio na cidade não se escuta. Ele vai bater mais em nós. Ele vai judiar mais de nós. Ele ainda é capaz de matar nós. Pelo amor de Deus, não vê que isso é pecado, desprezar quem lhe quer bem. Não vê que Deus até fica zangado vendo alguém abandonado. Benedito, seu desgraçado! Gostou? Então não perde essa, viu? Mais informações você encontra no Instagram, @Grupo em Cena. Sábado também vai acontecer o Festival de Colantes lá no Viage Bar, um evento de arte de rua que traz adesivos e lambe-lambe de todas as partes do mundo. É muito conhecido por aqui como a reunião da arte de rua em Uberlândia e pode ter certeza que vai ter música boa, muitas trocas artísticas e uma experiência cultural bem diversa. Confere a chamada da organizadora do evento, a Kali. Oi, eu sou a Bianca, produtora do Festival de Colantes, que é um evento que celebra a arte de rua em suas diversas formas e vertentes. E o evento vai reunir diversos artistas de várias cidades diferentes que estão vindo para prestigiar e participar. Muita música também, muita arte. Vai acontecer no Viage Bar às 5 horas, dia 3 de novembro. Não percam! Mais informações você confere no Instagram, @Festival de Colantes, e tenho certeza que eu vou te ver lá. E no domingo, dia 5 de novembro, lá no Ópera Bar, vai acontecer o especial de Halloween da banda Venosa. Com o projeto Venosa for Kids, a banda de pop rock traz esse evento para a criançada viver momentos incríveis e assustadores, com muitas brincadeiras, tatuagens de carimbo e até participação do palhaço Fiapo. Com o show da banda de rock, o dia promete para o seu pequeno. Vão ser 2 sessões, a primeira das 10 da manhã até 1 da tarde e depois das 2 da tarde até as 5. Seu filho vai começar a gostar de rock depois dessa, viu? E o último evento é para o restante da semana que vem. O Sala Aberta, iniciativa coletiva do curso de dança da UFO, traz o evento Lugar Comum, que fala sobre vivências artísticas diversas, contando com apresentações de dança, atividades formativas, mesas de debate e palestras, tudo guiado pelo propósito de enfatizar o exercício da coletividade dentro do pensamento de construção do comum. A edição do Sala Aberta já existe desde 2020, sendo de grande relevância para a comunidade artística, principalmente na UFO. Mais informações você encontra no Instagram, @SalaAbertaUFO. Então fica ligado, viu? Bom, galera, a agenda cultural de hoje fica por aqui e temos opções de teatro, de dança, de arte urbana e até para as crianças. Espero que vocês tenham gostado. Desejo a vocês um ótimo final de semana e até a próxima. Falou! E o Informativo TVU fica por aqui. Mais informações às 9 da noite no Jornal da Cultura. Uma boa noite para você e um ótimo fim de semana.